O mundo em que vivemos é feito de linhas, a maioria invisíveis. A linha que traça fronteiras. A linha que não conhece fronteiras. Comércio, importação e exportação são algumas das conexões que geram linhas e fluxos invisíveis ao redor do planeta. Há diversas partindo do Brasil para o mundo. Uma delas é da comercialização da soja, da qual o Brasil é o maior exportador. A soja é a principal commodity exportada pelo país. Só em 2019 foram 74,1 milhões de toneladas, num total de 32,6 bilhões de dólares. Toda essa exportação de soja ocorreu por meio de milhões de conexões entre municípios produtores, polos logísticos, comercializadores de grãos e os diversos países consumidores do mundo, principalmente a China. Analisamos as conexões entre municípios produtores, traders e países compradores de 2003 a 2017. Se pudessem ser vistas, essas conexões seriam mais ou menos assim. Observe como elas se pareciam em 2003. Agora, as conexões em 2017. Nós desenvolvemos uma metodologia justamente para medir o quanto essas conexões entre os diferentes elos da cadeia produtiva mudaram ou se mantiveram estáveis de um ano para o outro ao longo de 14 anos. Por trás de todas essas linhas existem relações humanas. Existem pessoas tomando decisões o tempo todo. Elas têm necessidades e movem a cadeia da soja. Estabelecendo relações duradouras e conhecendo melhor um ao outro, o que pode ser melhorado? Há oportunidades para a gente ampliar os compromissos de sustentabilidade? Do outro lado, temos as relações fluidas, que mudam de um ano para o outro. É o fazendeiro que busca melhor preço? É o trader que não consegue suprir sua demanda com os produtores que ele já tem e precisa ir para outros lugares buscar novos produtores? So in order to measure how much these relationships were stable or changing from one year to another, we developed an index of what we call stickiness, which ranges between 0 and 1. Zero significa que as ligações comerciais entre as três partes mudaram completamente de um ano para outro. Já que se mantiveram estáveis ou praticamente iguais. Esse método permite que cada parte da cadeia produtiva da soja conheça melhor e planeje melhor as suas atividades. Esse conhecimento nos ajuda a ter um uso da terra mais eficiente, a implementar compromissos de sustentabilidade com mais efetividade e a promover o desenvolvimento socioeconômico local. O estudo oferece um mapa que mostra a dinâmica comercial de cada região. Por meio deste mapa, por exemplo, é possível observar as regiões onde as transações comerciais têm sido mais estáveis ou mais voláteis e utilizar essa informação para melhorar as estratégias de originação. E você, trader, você acha que ter mais estabilidade na sua originação de grãos te ajuda a implementar acordos de sustentabilidade? É mais fácil garantir a sustentabilidade do que você compra com parceiros mais estáveis ou mais instáveis? São essas as perguntas que pretendemos responder com este estudo e com outros estudos que estão vindo. A compreensão da estabilidade nas relações comerciais entre empresas e territórios trará a todos os representantes da cadeia produtiva da soja mais transparência e sustentabilidade em todo o processo de comercialização do grão. E eu quero saber também quais são suas dúvidas ou sugestões. Mande pra gente aqui neste e-mail. São vários interesses e um só planeta. E a todos vocês, meus amigos e amigas, que me receberam de coração aberto, que compartilharam tempo, conhecimento, informação comigo nessa jornada de pesquisa científica, meu muito obrigado. Agradeço a vocês, a contribuição de vocês para gerar conhecimento e para avançar a ciência é inestimável. Muito obrigado.